Oi, Lucélia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. A família tá bem? Tudo bem, graças a Deus, e a sua? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje não apareceu ninguém, eu acho que é a chuva. Ah, sim, sim. A Hoje chuva não tem espantou todo ninguém. mundo. Normal. Esperar um pouquinho, o pessoal já vai entrar já. Eles devem estar descansando, dormindo um pouco. Ah, talvez. Para começar a semana bem, né? É, Eu não consigo dormir à tarde de jeito nenhum. eu também não. Eu queria dormir um pouco, mas eu não consigo. É. Porque de noite eu acordo muito, nossa. Eu não tenho mais aquele sono direto, assim. Deixa eu entrar. Olá! Olá, Oi, oi, Tudo bem, Eliane, tudo Carlos? bom? Tudo jóia. Estamos Muito chegando. bem. E a dona Clara, tudo bem? Oi, dona Clara, tudo bem? Oi, Jóia, tudo jóia? tudo jóia? beijo. Tudo bem. Tá bom. Aqui também. Beleza. Domingo de chuvinha, que delícia, hein? Muito bom. Nossa Senhora. Adoro. Esperar um pouquinho mais. Tem 2 minutinhos ainda, né? Sim. A Lucélia vai fazer a prece inicial, né, Lucélia? Sim, O Carlos faz o Livro dos Espíritos e a Eliane o Evangelho. O Evangelho. O Marcelo vai fazer só a prece final. Então tá bom, né? Time completo. Filme completo. A Fernanda deve entrar, né? Para fazer as vibrações. As vibrações são dela. Bom, Muito bem. Esperamos um pouquinho, né? Fui fazer hoje um bolo. Não, não é um bolo, é um bolo. Só com chocolate, ovo e aquele xilitol, né? Que é um açúcar que não. É coisa de gordo, que nem eu, assim, né? Para não engordar mais ainda. Aí não deu certo. Não ficou bom. a Não gente ficou. fez bastante disso também aqui, É, que a gente experimentando tá. essas receitas diferentes. A gente tem isso direto. e eu fui fazer um trabalho de crochê, não deu certo também, mas eu desmanchei e vou começar de novo. Eita, E Ixi, me então hoje tá. um porta-guardanapo que eu nunca fiz, né? Aí eu falei assim, vou tentar fazer, mas aí não deu muito certo, mas eu desmanchar e vou tentar de novo. Certo, ai. Não pode desistir. não, jeito maneira. Porque eu faço só tapete, tem que fazer outras coisas também. Ok. Vamos começar então? Vamos então agora serenando as nossas mentes, os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos nos ligando, agradecendo por estarmos aqui mais esse domingo. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, aos mentores dessa reunião. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião, durante os estudos, as vibrações. E vamos nos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor,
fazer de mim instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Fernanda, Pedro. Fernanda, Pedro. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. A joia. Vamos começar? Sim. Capítulo 25. Observar os pássaros do céu. Todos aí? Tá indo? Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas por mais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, é aí também que está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observar como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e não fiam. E, no entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir dessa maneira ervas do campo, que hoje existe e que amanhã será lançado ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de poucas fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos e que beberemos, ou que vos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurais, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia basta o seu mal.
Então, Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Vamos dar uma respirada. Eu acho que essa primeira parte aí, que é observar os pássaros do céu, ele está falando que a gente tem mais aqui, não amontoar só dinheiro, ficar pensando no trabalho, em tudo que a gente faz. No final, até ele fala, né? Não vamos pensar no amanhã. Mas o não pensar no amanhã também, no caso nós que temos o corpo, é não deixar tudo o que a gente... se não é para pensar também, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas que a gente não pode viver só pensando nas coisas materiais. A gente tem que amontoar os tesouros do céu. Temos que estudar, aprender, praticar a caridade, para podermos ter o nosso coração em Deus. Nada de ficar só vivendo na expectativa do que vai acontecer amanhã. Eu acho que essa parte aí que fala do final, não vamos viver no amanhã, eu acho que ainda somos muito isso, né? Sempre temos aquela expectativa do que vai acontecer. Vivemos muito no amanhã. Esquecemos do hoje para viver o amanhã. Assim, falando aqui até para uma pessoa aqui, né? Sempre ansiedade a mil, né? Aí colocaram o nome de ansiedade. Isso aí colocaram o nome de ansiedade. Não vamos pensar muito. Não podemos abandonar, mas também não podemos viver só no amanhã. Querem falar alguma coisa? Então vamos para o 7. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Como semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a sua condição moral na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar. Mesmo com as leis da natureza, Deus criou o homem sem roupa, sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 24, 14, número 6 e capítulo 25, número 2. Aqui, realmente, né? Deus nos colocou aqui, todo mundo igual, como se fala, né? Simples e ignorante, mas ele nos deu a inteligência para que a gente pudesse, através da nossa inteligência, conquistar tudo. Só que agora a gente não pode só pegar isso e viver a nossa ansiedade, né? Nós fomos conquistando aos poucos. Então, não podemos só viver dessa ansiedade. Não se deve, pois, ver nestas palavras, senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda, por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar das dificuldades. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e as provê, segundo o necessário,
Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, e é preciso supérfluo. E é então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa, por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 4, número 4. Essa parte aqui já nos puxa bem a orelha, né? Deus providencia tudo, mas nós sempre queremos mais. Só o necessário não é suficiente. A gente sempre precisa de mais. Aonde a gente deveria ser só com o necessário, né? Mas nós gostamos sempre de ter mais. Um ótimo exemplo são os nossos políticos, né? Sim, sim, sim. É bem desse jeito. Sempre querem mais. É. Poderia termos somente o necessário, mas sempre estão querendo mais. O que a gente tem que entender é que o supérfluo de alguns, ele resulta na miséria de outros. Eu acho que é no finalzinho aqui que está falando, que está nos puxando muito mais a orelha. Ah, é? Então vamos ver. Vamos terminar aqui. Eu acho que fala bem isso. 8. A terra produzirá bastante para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça e de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea de outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerar como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalhas, ela produzirá o cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formais tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos bens espirituais, e sabereis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguinte. Não é como as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Aí fala, né? Quando a gente conseguir plantar, colher, e não ser só o nosso, né? Conseguir dividir aquilo que nós temos a mais com o próximo, quando a gente souber administrar isso, vai haver igualdade, todo mundo vai ter igual, né? Mas a gente nunca sabe. E aí entra o que o Pedro falou, né? Principalmente na parte política. Quando tivermos uma boa política, um produto sobrou, vamos dividir, não vai mais existir nem a fome no mundo, né?
Porque o que deve ser produzido e o pessoal guarda no celeiro, né? Como que eu vou dividir o que eu produzo com os outros, né? E meu dinheiro, e como que eu vou vender isso? Uhum. Bem assim. Eu acho que isso é uma consequência do. Existem outros motivos, lógico, mas uma boa parte é consequência do materialismo. Por quê? Porque a pessoa ela pensa assim só no hoje. Eu conversei hoje com a Flaviana sobre isso. As pessoas, não todo mundo, mas as pessoas elas pensam na vida material, que é justo, né? Você tem que ganhar dinheiro para você se alimentar, para você pagar suas contas, etc, etc. Mas eles acham, aliás, eu não sei o que eles acham, eu não entendo, porque eu tenho 1 milhão de reais na minha conta, eu guardo aquele dinheiro, aí eu morro, eu vou fazer o que com esse 1 milhão? Não vou fazer nada. Então as pessoas elas não pensam que na verdade a vida verdadeira é espiritual, né? A gente tem que cumprir com os deveres e as obrigações, mas mais do que isso é desnecessário. Quem tem, como a Fernanda e o Pedro, tem as crianças pequenas, né? Tem um tempo aí que vocês vão ter que ralar para pagar o estudo delas, tal, né? Né? É um pouco mais complicado, mas depois disso, né? Não tem o que fazer. Então é só viver com o suficiente, né? Para que. Porque o supérfluo de uns é a carência de outros, né, Eliane? A gente. É o que ele falou aí no final, né? Aham. Na hora que a gente aprender a dividir, fazer tudo certo, né? Uhum. Mas E eu quanto... acho que ainda vai demorar muito. Ah, vai, né? Vai. Só que o planeta só vai evoluir quando a gente aprender isso também. Então, é o Às ovo vezes e a a gente galinha. fala tanto da evolução, só que a gente não para pensar nisso, que ele só evolui quando a gente aprender que nós não somos só material e somos espiritual. É de novo a história do ovo e da galinha, né? É. Uma coisa depende da outra e a outra da uma. E aí, né? Eu acho que esse capítulo ele traz a consciência, algo que é tão importante e que muitos de nós na humanidade não percebemos. Qual é o tamanho da nossa responsabilidade com relação ao que o outro passa? Porque tem a responsabilidade individual, eu escolho passar por isso, a gente sabe disso, né? Tem o processo evolutivo. Mas eu também acho que tem a questão do o quanto eu não me importar com o sofrimento do outro e não estender a mão a ele e não dividir com ele o que eu tenho, mesmo que o que eu tenha seja uma palavra amiga, seja um abraço carinhoso, seja o ouvir, quanto eu tenho de responsabilidade para o sofrimento do meu irmão, né? Eu conversei com os meus alunos muito rapidamente, porque a gente não pode se aprofundar muito em sala de aula com algumas questões, e aí também, lógico, tem o meu olhar individual, né? Mas eu assisti muito horrorizada o que aconteceu no Rio de Janeiro, daquelas mortes, e aí não estou nem levando em consideração, né? Matou bandido, não matou, né? Surgiu esse assunto pelos meus alunos mesmo, na sala de aula, das mortes lá. E aí eu falei, gente, aquilo foi horrível, me deixou chocada. Eles falaram, nossa, professora, por quê? Matou bandido. E aí eu falei para eles assim, tá, matou bandido. Quanto que a gente vê de um bebê, uma criança em situação de miséria, em situação de sofrimento, né, que vive num meio de violência, que vive numa família completamente disfuncional,
que está exposta a coisas horríveis. O quanto que essa criança não absorveu, não sofreu, não construiu uma carapaça para chegar onde está agora e fazer o que faz de errado. Não estou dizendo que eu tenho que passar, a gente tem que passar a mão na cabeça e quer falar, ai, nossa, coitadinho, né? Como muitos falam, ai, coitadinho, é fruto da sociedade. Quando chega nesse ponto, eu não sei, eu acho que a sociedade não está preparada para ajudar, mas quando está lá no começo, a gente não está preparado para ajudar? Quando está em desenvolvimento, quando é uma família que precisa, né? Às vezes nem pede, porque já não crê mais no ser humano, porque muitas vezes a gente vê pessoas passando necessidade e finge que não viu. Será que realmente não tinha nada que ser feito lá? E aí agora chega nesse ponto, e aí matar é a solução? E aí tem o outro viés, né, da situação que também me deixa chocada. Eu tenho vontade de chorar quando eu penso nessas coisas. A pessoa é pobre, e ela é pobre, e ela é encarada como bandido. Porque o que aconteceu lá foram pessoas morrendo, assim, olha, tiro para todo lado, bala perdida. Morreu porque é bandido, nem sabe quem são. É desesperador, me fere profundamente ver o que o ser humano é capaz de fazer e o tamanho do desdém. E aí, a hora que a gente pensa que quem proporciona tudo isso, quem permite que tudo isso aconteça, tem do bom e do melhor, vive com muito luxo, viaja para fora do país, vive do sofrimento alheio, eu não sei que ser humano é esse. Eu sinto dor quando eu vejo essas coisas, eu fico muito mal quando eu vejo essas coisas. Eu não consigo entender porque tem ser humano assim, porque tem gente assim. Ai, desculpa, gente, essas coisas mexem tanto comigo. Fica tranquila, isso mexe com todos nós, né? Vocês não participaram da reunião quarta, mas, né, Eliane? Uhum. Tivemos muita proteção, a Eliane estava muito inspirada, fizemos uma oração por eles. Então, não sei nem o que eu digo para você. É realmente uma situação muito complicada. É uma situação muito difícil e mostra como ainda é um mundo de expressão de provas que nós vivemos. Haverá a separação do joio e do trigo. Isso é claro. Jesus disse, haverá o escândalo, mas ai daquele que trouxer isso. Então, é difícil para a gente que está tentando modificar, tentando ser diferente, tentando ter um outro olhar para o mundo. É difícil. Mas são coisas que vão acontecer ainda durante algum tempo com a gente. Por quê? Porque vai passar por essa necessidade para haver separação. Nas mortes do Rio de Janeiro, não dá para alegar que foi só gente do mal que foi morta. É claro que não. Do jeito que foi, um monte de gente do bem. Inclusive, eu vi um político dizendo que da igreja dele foram 4 meninos. Muita gente inocente morre, né? Então, quer dizer, você não pode fazer um negócio desse. Isso não é humano. Verdade. Só que nós temos um problema, né? O nosso mundo está atrasado nesse aspecto moral. Nós vamos crescer em 2 aspectos, o intelectual e o moral. Muita gente só estuda e esquece de praticar, então a moral não entra. Porque quando você estuda, todo mundo que já estudou um pouco, não estuda coisa para fazer maldade. Nenhum lugar ensina isso, nenhuma escola ensina, nenhum professor ensina isso. Ensina para você fazer as coisas dentro de uma lei, dentro da legalidade, dentro de uma norma. A educação nossa
não falo da educação formal, na escola. A educação dentro do lar está muito mal hoje. E aqui que está começando a coisa ruim. Porque eu estou querendo fazer meu filho ser mais esperto que o outro, não levar desaforo para casa. Então, virou de perna pro ar. E aí dá um monte de problema. Por quê? A nossa educação está mal. A educação do lar. Ninguém acha que meu filho não precisa ter religião, por enquanto. Na frente ele decide. Só que você tem que mandar ele para a escola, não tem? Então, veja se a sua religião ele não tem que ir na igreja evangélica, na igreja católica, numa centro espírita, não importa. A gente tem que começar cedo a entender o que é uma religião. Ele decidir lá na frente se vai ser espírita, se vai ser católico, se vai ser umbandista, aí não só fugir da minha alçada. Não está nas minhas mãos mais. Agora, nós precisamos dar um pouco de educação moral dentro do nosso lar. Mostrar o que é certo e o que é errado. De uns tempos para cá, a coisa ficou tão tirada que até o cinto de segurança virou banalidade. Nós, quando tínhamos os nossos filhos pequenos, a cadeirinha para eles sentarem. O que eu vejo de criança no colo do pai na rua, dirigindo? No volante. Basta. Aí você diz assim, não, mas, cara, isso aí é coisa banal. Mas é ali que começa, é na coisa banal. Você já perde o controle na coisa banal. Então, nós, por isso eu volto a dizer, está dentro do lar. É ali que está começando atrasado. Você não está dando educação moral. Que seu filho seja mais esperto que o outro, melhor que o outro, derrubando o outro. E não criando. E essa competição vai virar. O pobre não tem como competir. Então ele vai ser massacrado. E aí o que acontece quando ele é massacrado? Ele vai reagir. E a reação dele qual é? É assalto, é briga. Por quê? Porque ele não tem preparo nenhum. Se ele já não tem educação dentro do lar, já não consegue ir para uma escola de forma diferente, decente. Qual a estrutura que ele tem? Verdade. É, complicado. Obrigada, pessoal. Bom, então agora é o Carlos. Este cara sou eu. Nós vamos, então, na influência do Espiritismo no progresso. Questão 798. Todos nela? O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Aí temos um comentário de Allan Kardec. As ideias só se transformam com o tempo, e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer, como os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços e somente a completa renovação das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade, que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo
tinha que destruir. O Espiritismo só tem que construir. Isso, no meu entender, não é que haverá uma única religião que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele é tido muito mais como filosofia e ciência do que religião. Porque ele não é uma religião dogmática, uma religião tradicionalista. Ele é uma religião que aceita até, na época, Kardec falava assim, até outras religiões podem participar conosco. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a nossa forma de religião não é a mesma das outras. Então, o que acontece? O Espiritismo, se a gente for olhar desde essa época, 1850, 1860, para cá, quantas construções e desconstruções foram feitas para hoje se aceitar mais o Espiritismo? Naquela época era muito pouco aceito. Hoje, não é nota 10, mas ele já é muito mais aceito. Muita gente já pode ter medo de espírito, mas tenta descobrir o que está acontecendo. Pode ter uma situação que ele não sei se eu aceito a reencarnação como real, mas ele vai tentar descobrir, através da leitura, através de ensinamentos, através de conversa, como que isso aconteceu. Então, o progresso vem com a ajuda do Espiritismo, por conta dessa parte filosófica, dessa parte de ciência, que é um estudo. Então, você tem como estudar e se desenvolver. A ciência, e Kardec foi claro também, né? Se um dia a ciência disser que o Espiritismo tem erros, você confia na ciência e não no Espiritismo. Então, ele foi claro. E nós precisamos entender que esse progresso virá, mas ainda precisa se solidificar. Nós não vamos sair daqui hoje dizendo assim, já estudamos bastante, amanhã sou um cara muito diferente de hoje. Não é verdade. Eu posso ser um pouco diferente. Pode me dar os questionamentos. Putz, isso aqui eu preciso mudar, preciso melhorar. Faz com que eu fique com a pulga atrás da orelha. Isso é um tempo que nós vamos levar. Toda mudança comportamental, mudança de consciência, ela é lenta. Porque ela só se solidifica com o tempo. Que é o que ele diz aqui. É o tempo que vai fazer com que essas mudanças ocorram. Não é da noite para o dia que a gente vai sair mudando tudo. Fisicamente, você até muda. Você troca guarda-roupa, troca mesa, troca cadeira. Fisicamente, você consegue fazer mudança. Mas como é que você consegue mudar a sua consciência, a sua mente, de um dia para o outro? Isso é um pouco mais lento. Posso fazer um adendo? Claro, com certeza. A gente não está vendo o Espiritismo crescer, mas, pelo menos no Brasil, né? Estou falando do Brasil, cada vez mais tem pessoas espiritualistas. O que quer dizer isso? As pessoas, elas acreditam na reencarnação. Eu não gosto de falar a palavra acreditar, né? As pessoas entendem a reencarnação. Elas entendem o plano espiritual. Elas só não se dizem espíritas. Então, na minha forma de pensar, a missão do espiritismo é essa. É fazer com que essas verdades, elas sejam divulgadas, sejam apresentadas para as pessoas. E muitas pessoas que são católicas, eu já vi até evangélico, que acha que faz todo sentido a reencarnação, né? A vida espiritual, o intercâmbio da vida material com a vida espiritual. E é isso que esse é o futuro. A gente não precisa ter uma religião. As pessoas têm que saber qual é a verdade, só isso. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque é a única maneira, né, de vencermos o materialismo. Né? As pessoas entenderem que a vida espiritual é a principal. Oi, Lavínia! As pessoas entenderem que a vida espiritual é a principal. Tá? E eu acho que essa é a missão do espiritismo. Não é de ficar grande, né, conquistar o mundo, nada disso.
é fazer com que mais pessoas aprendam, entendam essa que na verdade é a lei de Deus, é a lei da natureza, certo? Não é como uma seita, É, como algo racional, algo que você entenda, que você possa concluir que aquilo é real. Como dizia Kardec, fé raciocinada. Não é acreditar que não senta, levanta, está tudo resolvido. É acreditar que realmente as coisas existem e estão para você crescer. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. O Marcelo falou sobre o materialismo na questão anterior, é justamente isso. Nós devemos mostrar que o materialismo não é a melhor solução. A melhor solução é viver, ele fala de solidariedade, que é a nossa fraternidade, que é nós vivermos para ajudar. Que onde aquilo que a gente tem a mais, que vai sobrar, a gente não vai jogar fora. A gente vai dividir. Casa bem com o que falou o Evangelho, né? A gente não é guiado aleatoriamente, né? Para estudar. 800. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar. E por isso, um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. A gente vive em querer que as coisas aconteçam tudo rapidamente. E toda mudança, de novo, né, a gente vai enfatizar, ela vai ser lenta. Porque não é uma mudança simples. Nós não estamos falando de mudar, só o Carlos vai mudar só assim. A mudança que o Carlos vai conseguir promover com ele vai conseguir despertar nos outros. Como que isso acontece tão rápido? Não é fácil. Porque mudei. Tem certeza que eu mudei? Eu só vou ter a certeza que eu mudei quando eu for testado. A gente estuda e fala assim, agora eu aprendi isso. Não cai mais. Daqui a um mês tem um testezinho aí que está caindo. Eu ainda não aprendi. Eu estou estudando, estou me esforçando, estou buscando praticar esse ensinamento. Então, esse ensinamento praticado com frequência, ele se torna um aprendizado. Então, eu ainda preciso ser testado muito para poder saber que eu mudei. E a minha mudança vai fazer com que as pessoas modifiquem. Por isso que é uma questão de moralidade da mudança. Não é só uma questão física, não é só uma questão simples. Ok? É por isso que quem chega e fala assim, em 2000 não sei quanto, o planeta vai virar planeta de regeneração. Isso não existe, é uma mudança lenta. É uma mudança de indivíduo por indivíduo. Não é uma coisa mágica. Se pegar só 1 milhão de espíritos bons, aí vai. Mas vai 1 milhão só. Se é que tem 1 milhão. Sim. Os 30 bilhões que temos. Pois é.
É complicado. Ó, olha os números que nós estamos falando. Como que muda tudo isso? Não é simples essa mudança. Agora, se a gente olhar para trás, da época de Jesus, não vamos nem falar antes dele, como que já mudou a mentalidade do ser humano? A gente bem sentiu a questão, como colocou a Fernanda, dessa chacina do Rio. Mas isso era comum lá na época. E nós participávamos rindo. Hoje a gente fica de longe e chorando. Então, há um toque, há uma... Agora, quanto tempo isso demorou para acontecer? Não aconteceu há 100 anos atrás. Não foi há 200 anos. Olha como é demorado esse tipo de mudança. Não é uma mudança simples. É uma mudança complexa. Porque é de indivíduo para indivíduo. Eu posso me mudar e o meu vizinho não mudar. Eu preciso ajudá-lo. Eu estou disposto a ajudá-lo? Ele está disposto a mudar? Bom, é difícil. Por isso, Marcelão, 2057, 56, não vai ser fácil, não. Não. Pode esquecer. 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Bom, bem didático, né? Porque você não vai ensinar para a criança que você ensina numa universidade. Tem seu tempo. Você não vai dar para o recém-nascido uma comida sólida. Tem a papinha, tem o leite materno, tudo tem o seu tempo. Então, e outra coisa, né? A espiritualidade, os espíritos não vão fazer por nós. Vão inspirar a gente a fazer. Então, quem faz somos nós, senão a gente não aprende. Alguém vem e faz, você não aprendeu. Você precisa praticar, você precisa exercitar. É isso que torna o aprendizado efetivo. Então, eles vão estar inspirando, vão estar intuindo. Cabe a nós pegarmos a intuição e colocarmos em prática. Então, e tudo no seu tempo. Eu sei que a gente fala de ansiedade, né, e todo mundo quer. Mas se a gente for rápido demais, a gente não aprende. Não pode ser muito lento? Claro que não. Também tem que agilizar. Mas não pode achar que vai conseguir dar conta de fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. Não faz. 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mãos cheias nos vossos passos, e tendes ainda homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes, ainda hoje, os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá aos homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes um mérito, se convencerem através da razão. Tudo num passe de mágica, né? É maravilhoso, mas não vai acontecer assim. Trabalho, a lei de trabalho, é importante que a gente trabalhe. Nós vamos precisar fazer isso. Trabalhar no sentido de ganhar o dinheiro para o seu dia a dia, mas trabalhar no sentido de nascer do Mestre Jesus, que ele deixou o exemplo dele. E ele não fala que o pai trabalha até hoje? Então, nós também vamos trabalhar. Nós vamos precisar ajudar aqueles que estão atrasados, que precisam do nosso apoio.
seja com alimento, seja com roupa, seja com educação, seja com a parte da religiosidade, mas nós vamos precisar fazer alguma coisa para o nosso próximo. Porque é assim que nós vamos conseguir a evolução. É assim. E não adianta a gente também colocar um objetivo que nós vamos fazer Casa Branca evoluir 50 anos em 5. Não temos essa condição. Se a gente conseguir pegar aqueles que estão ao nosso redor, amigos, parentes, família, e tentar já ajudar ali, nós já estamos conseguindo. Por quê? Eles vão multiplicar depois. Eles também serão multiplicadores. E é assim que a gente consegue fazer. É assim que a gente consegue evoluir. Não vai acontecer de Deus tirar tudo da nossa frente assim, agora vai, Carlão, vai ser feliz. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Vai deixar o obstáculo assim. Olha, você já está lá todo domingo estudando, por que você não consegue colar essa pontezinha aí? Tão simples. Sim. E aí? Algo mais, pessoal? Eu já falei bastante. Não, tá ótimo. Bom, Então, nada para acrescentar. muito bem, então. Bom, agora é com você, Fernanda. Né? Vamos lá. Senhor, aquietai nossos corações, acalmai as nossas mentes, para que nós possamos emanar apenas vibrações positivas, amor, bondade, a todos aqueles que estiverem necessitando. Que as nossas vibrações cheguem a todos aqueles que perderam um ente querido, que precisavam, que desejavam que esse ente estivesse bem, estivesse vivo, recuperado, que os espíritos de luz possam amparar essas famílias, amigos que perderam alguém que tanto amavam. Que os espíritos de luz estejam com aqueles que de alguma forma negam a Deus, negam até mesmo suas próprias vidas e que se envolveram no mundo das drogas, da criminalidade, da prostituição e que acabam punindo a si mesmos por dores que sentem. Que os espíritos possam ampará-los, possam tocar seus corações, possam ajudá-los a enxergar que estão no caminho contrário daquele que poderia levá-los à evolução. Que o Senhor possa amparar aqueles que estão nas ruas, que por algum motivo não estão em seus lares, não estão com suas famílias, aqueles que perderam bens materiais, que às vezes até foram expulsos de suas casas, aqueles que estão passando necessidade nas ruas. Que os espíritos de luz estejam com eles e que possam colocar em seus caminhos pessoas de bom coração para estender-lhes a mão. Que os espíritos de luz também estejam com todos aqueles que estejam adoentados, que estejam
em hospitais, dependendo de alguém. Que os espíritos de luz também estejam com os profissionais da saúde, que cuidam dessas pessoas, que eles possam manter a sua humanidade viva e vibrando, para sempre, ao olhar alguém que esteja no hospital, que esteja acamado, sofrendo, em situação frágil, que eles possam ter empatia e, além de exercer a sua profissão, possam também dar carinho e um olhar amigo. Que Jesus esteja nas escolas, desde creches até ensinos universitários. Que o aprendizado nas escolas não seja apenas da teoria, não seja somente do que os livros trazem, mas que eles também surjam nas relações humanas, nas amizades, nos momentos difíceis. Que Deus possa guiar os professores, as equipes de coordenação, para que elas consigam agir pontualmente e auxiliar de maneira humana o desenvolvimento dessas crianças, jovens e jovens adultos. Que o exemplo que os professores possam dar sejam exemplos positivos, de honra, de moral, de amor e de fé, para que as vidas de todos os que estiverem no espaço escolar possam ser tocadas de forma positiva e que sejam sementes a florescer na sociedade. Que Deus abençoe as crianças e os jovens. Que Deus abençoe também os idosos que vivem em abrigos, longe de seus familiares, às vezes por terem nos perdido. Que a raiva e a indignação não frutifiquem em seus corações, mas que eles possam ser tocados pelo amor e estender a mão àqueles que estão no seu entorno, aquelas crianças e jovens que também vivem a mesma situação, e os idosos que nos abrigos também estão em situação semelhante. Que os espíritos de luz abençoem e estejam presentes fortemente nas delegacias e nos presídios. Que todo mal que esteja lá possa ser dissipado. Que todo rancor, medo, raiva, angústia possam ser curados pelo amor. Que essas pessoas que estão vivendo uma situação difícil e que na grande maioria das vezes cometeram erros, muitas vezes erros muito sérios, muito graves, que possam se arrepender e buscar sua salvação, sua cura interior, e que possam voltar à sociedade para praticar o bem, apenas o bem.
Senhor, proteja as crianças de todo mundo, esses seres de luz que vieram para nos auxiliar a passar por esse processo de transição da nossa terra, do nosso lar. Que eles sejam protegidos como plantinhas frágeis que estão nascendo ainda, brotando da terra, ainda verdes, molinhas, mas com tanta vida e tanta luz. Que a pureza das crianças e a luz que elas emanam reverberem no mundo todo e que o mal não consiga se aproximar delas. Que o mal caia por terra e seja tragado por ela. Senhor, iluminai também as mentes e os corações dos líderes mundiais, dos líderes de cada país, de cada estado, de cada cidade, que eles enxerguem verdadeiramente seu papel dentro da sociedade, que é o de auxiliar a população a se desenvolver com qualidade, a ter melhores oportunidades de trabalho, de estudo, de desenvolvimento humano, e que essas oportunidades, esses caminhos que se abrirem, as populações partindo de decisões assertivas e corretas dos nossos líderes, possam minimizar sofrimentos e dores e trazer a felicidade para as vidas das pessoas. Meu Pai, ajude o Brasil, em especial, a proteger um dos seus maiores bens, que é a natureza. A natureza que nos permite estar vivos, a natureza que nos dá o alimento, a natureza que nos dá água, que nos dá a sombra para os dias de calor, a natureza que enche nossos corações e nossos olhos de beleza e alegria, a natureza que mantém o nosso planeta em equilíbrio e, portanto, a vida humana na Terra. Que as pessoas possam protegê-la e não exauri-la, para que nossos filhos, netos, bisnetos e tantas gerações futuras possam estar aqui neste plano e usufruir de toda a beleza e todo o bem que há nesta terra. Senhor, que as nossas vibrações cheguem a todos os que precisam, a todos que, de alguma forma, sentem a ausência ou a falta da espiritualidade em suas vidas. Que nós possamos ser sempre luz nas vidas daqueles que cruzarem o nosso caminho. Senhor, também proteja todos aqueles que estão na nossa lista de assistidos, os encarnados que estão passando por desafios pessoais ou familiares, profissionais, desafios humanos, que eles possam ser amparados e, pelo auxílio de Jesus,
consigam se curar ou enfrentar da melhor forma as dificuldades pelas quais passam. E que as nossas vibrações também cheguem aos desencarnados da nossa lista. Que eles estejam sendo amparados no plano espiritual e que possam estar prontos para continuar o seu processo evolutivo. Também seguimos com nossas vibrações para aqueles que estão na nossa lista de assistidos, nossa lista especial de assistidos. Andréa Fernandes, Andréa Monteiro Lima, Arthur Tano Matara, Carolina Ruda, o casal Cris e Márcio, Evânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Gremilde Pioutini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, João Francisco de Andrade, José Aparecido Cavelanha, Júnior Arcúrio, Karen Lerantovski, Luiz Antônio Vilaboas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Noa Coelho Bence, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade, Tami Mofa e todos aqueles que participaram e perderam ou também perderam suas vidas na chacina do Rio de Janeiro. Que Deus os ampare. Amém. Ainda nessa atmosfera de paz, de harmonia, vamos agradecer novamente a presença de nossos queridos mentores que estiveram aqui nos amparando, aos nossos mentores pessoais, e que possamos, daqui para frente, sempre colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, deixando aquilo que fomos ontem para trás, para que possamos ser melhores amanhã e depois, e a cada dia mais e mais. Que possamos ter uma semana abençoada. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estarmos juntos. Que assim seja. Alô? Eu acho que eu congelei. Sumiu a imagem, Marcelo. Bom, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, então tá bom. Isso que importa. Ok. Todos bem, né? Graças a Deus. Ótimo. Excelente. Então é isso aí. Semana que vem, quarta-feira, nossa reunião de vibrações. Uma boa noite para todo mundo. Uma semana fantástica. Bom final de domingo e boa semana para todos. Tchau, dona Clara. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.